AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Sou grata a Deus pela vida do meu pastor, dos meus pastores, pastor presidente, pastor Elias Cardoso, pastor Joinville Albernaz, são os meus pais aqui, pastor Jeremias também. Para a glória de Deus, quando eu volto para minha casa, onde eu congrego aqui, eu entendo que eu tenho pais e eu tenho também mães de oração. Pela equipe do CONAMP que tem me assistido ao longo do trabalho missionário, que à medida que vou fazendo um trabalho pela misericórdia do Senhor, eles sempre vão me acompanhando e vão me orientando. O bom de ter pais e mães é que a gente sempre tem pessoas para nos orientar. Nunca menospreze, nunca despreze aqueles que te orientam. Glória a Deus. Queridos, no período do dia, eu estava conversando com o Senhor. E o Senhor havia colocado um versículo ao meu coração, alguns versículos ao meu coração. E no momento em que o presidente, ele colocou aquele comunicado, o Senhor confirmou. E a partir do momento que eu sentei ali na cadeira, o Senhor confirmava novamente, através do primeiro louvor que eu ouvi aqui, que dizia: na oração encontro calma, na oração encontro paz, orar a Deus faz bem à alma. Quem nunca passou por um período de oração e sentiu que o seu coração alcançou um período de calma, onde dentro da sua alma você pôde sentir que todo o peso tinha saído, toda a angústia tinha saído e uma paz entrou. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar convosco o texto que está escrito no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, o versículo de número 12 ao versículo de número 14. E logo depois eu gostaria de ler o capítulo de número 6, o versículo de número 26 e o versículo de número 27 do capítulo de número 6. Amém? Eu cheguei a anotar algumas coisas que o Senhor falou ao meu coração, mas não sei se vou conseguir compartilhar tudo. Mas, todavia, que o Espírito Santo continue falando aos vossos corações. Louvado seja Deus. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Segundo de Crônicas, capítulo 7, versículo 12 ao 14. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Versículo de número 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Retornamos ao capítulo anterior, no seu versículo de número 26, diz assim o versículo da palavra do Senhor: quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem e se converteres dos seus pecados, quando tu os afligires, então ouve tu desde os céus, e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre tua terra, que desde o teu povo em herança. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus.
Glória a Deus. Aleluias. Queridos irmãos, o texto que foi lido é um texto muito conhecido. Nos traz à memória o período em que foi inaugurado o grande templo do Senhor. O texto bíblico nos capítulos, ou no livro anterior, no primeiro livro de Crônicas, vai falar sobre um sentimento, sobre um desejo que Davi, o grande rei Davi, o monarca, a qual o Senhor havia o encontrado detrás das malhadas, dentro deste moço, no capítulo de número 17 do primeiro livro das Crônicas, ele vai falar acerca de um desejo que ele tinha ao entrar na sua casa e perceber que ele habitava numa casa de cedro. Ele vai até o profeta Natã e diz ao profeta Natã acerca do desejo que ele tinha de construir um templo para a casa do Senhor, para que ali habitasse a presença de Deus. Logo o profeta se alegra, mas tem desejo que o nosso coração pode até almejar. Existem desejos que nós podemos até querer, mas desejos sem oração, projetos sem oração é projeto sem fundamento. Projeto sem oração, desejo sem oração é desejo sem fundamento, sem vir confirmação da parte de Deus. Nós vemos muitas pessoas desejando, mas não têm a vontade de buscar em oração para saber do Senhor se existe uma confirmação. Logo, o profeta Natã sai e quando ele vai orar, o Senhor fala com ele e manda dizer a Davi acerca da vontade do Senhor. Naquela informação passada para Davi, o Senhor, ele mostra o seu desejo. Logo, o Senhor mostra que desde a saída do povo do Egito, ele tinha um desejo, e a promessa não estava com Davi, mas a promessa estava com o filho de Davi, a semente de Davi. Existem desejos que não vai acontecer na tua vida, mas estará reservada para a sua semente. Aleluia! Você pode até ter o desejo, mas o Senhor vai concretizar através da vida de alguém. Glória a Deus. Aí Davi, ele vai e faz também dar continuidade àquilo que o Senhor havia proposto ao teu coração, ao coração de Davi. Logo passado um tempo, o Davi, ele começa a providenciar todas as coisas. Eu até anotei aqui, dentro daquilo que ele providenciou, ele organizou, nos capítulos que vieram depois, ele organizou os sacerdotes, ele organizou os músicos, ele organizou tudo, porém, ele passaria a questão de construir o templo para o seu filho, que tinha por nome Salomão. Salomão no original significa pacífico, Jerusalém também significa lugar de paz. Os dois nomes se encaixaram dentro de um projeto. Tem coisa que parece que não tem muito efeito, mas todavia dentro do projeto de Deus tem efeito sim. Talvez você pensasse que fosse por um caminho, mas todavia Deus é Deus de direcionamento. Há caminhos que para nós parece ser conturbado, mas o caminho do Senhor, ele é reto, específico e sabe muito bem para que ele está fazendo. Aleluia! Tem gente que entrou aqui nessa noite com um desejo, mas eu quero lhe dizer da parte do Senhor que o seu desejo pode não se cumprir contigo, mas há projeto reservado para você. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, eu vou correr para dar tempo, aleluia, e vou tentar falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aleluia. Davi entrega para Salomão o desenho estava com Davi, mas a construção estava com Salomão, oh glória, ai, a sua cantoria vácia, o desenho estava com Davi, mas a construção, a edificação estava com Salomão. À medida que Salomão, ele se entregava para Deus, o Senhor se revelava para Salomão. Dado o momento, Salomão, ele vai orar, e a Bíblia diz que quando Salomão pede sabedoria ao Senhor, o Senhor, ele vem e responde para Salomão, não de manhã, não de tarde, mas de noite, num horário que não é, muitas vezes, aleluia, visto à luz para que todos vejam. É o momento que Deus escolhe para falar com você. Há diálogo entre nós e Deus, que não pode ser
ser visto por multidão. Há conversas entre nós e Deus que nós temos que ter com o Senhor dentro de um quarto, fechando a porta, dentro, a sua canturavassia, em um momento onde ninguém vê. Nessa hora, o Senhor falou com Salomão e falou para Salomão de uma maneira que nenhum homem antes teria ouvido e nem depois poderia ouvir, porque o projeto de Deus, quanto maior ele é, mais humilhação ele requer do escolhido, mais entrega ele requer do escolhido. Essa história de que eu tenho chamada, mas eu não tenho tempo para orar, é conversa, porque se o Senhor tem uma chamada na tua vida, Ele também conhece o seu tempo, a sua história, a tua estrutura, a tua vida. Deus está falando com gente aqui nesta casa. Se você tem chamada, cadê o tempo da oração? Se você tem propósito, cadê o tempo da oração? O Senhor está requerendo de você uma palavra pequena, porém tem muito efeito, porque através dela tem revestimento, tem graça, tem enchimento, tem azeite, tem solução, tem resposta. É oração. É neon e a ceia. Aleluia! Capítulo de número 1 do 2º livro das Crônicas. Salomão oferece o sacrifício. O sacrifício foi bom, porque o Senhor respondeu. Capítulo de número 1, versículo de número 7. Foi o momento em que o Senhor falou com Salomão e trouxe resposta para Salomão. Mas no capítulo de número 7, novamente, o Senhor, no momento em que Deus responde com fogo dentro da casa, e que as pessoas já tinham se preparado, e que tudo estava pronto, faltava ainda alguma coisa. Salomão, no capítulo de número 6, ele ora, e quando ele ora, ele fala essas seguintes palavras, que eu li nesta noite para vocês: quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, ou seja, a inflamação na terra, quando a terra estiver inflamada, quando a terra estiver infrutífera, quando a terra estiver rochosa e não poder mais gerar, quando a estrutura nossa da terra estiver com problema, como nós poderemos fazer? Aí o Senhor, depois de descer fogo do céu como resposta, depois de renovar da sua glória descer dentro do ambiente, aleluia, Deus ele responde. Só que Deus não responde no meio da multidão, glória. O Senhor responde quando toda a multidão já tinha ido. O Senhor fala com Salomão e diz bem assim: olha, se o meu povo, a identidade é de meu e o povo é meu é minha propriedade particular do Senhor, propriedade particular do Senhor. Se o meu povo, aqueles que chamam o meu nome, aqueles que clamam o meu nome, se humilharem, ou seja, mudar o posicionamento, mudar a vida, se entregar e deixar que dentro de você seja gerado quebrantamento, irmãos, para a preparação para a vinda do Senhor Jesus, tem que haver quebrantamento. Para que haja avivamento, tem que haver quebrantamento. Há quanto tempo você não chora? Há quanto tempo você não rasga o seu coração? Na conderevas. Há quanto tempo você não é sincero com Deus? Há quanto tempo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O centurião de Cafarnaum, ele teve que entender que pelo fato dele ter uma posição na terra, não tirava dele também, aleluia, a oportunidade dele chegar diante do Senhor Jesus e se humilhar. A mulher samaritana, ela teve que entender com quem ela falava, era com o mestre, e esse mestre, quando falava com ela, ia gerar dentro dela uma história diferenciada. Irmãos, no momento de gerar quebrantamento, no momento da humilhação, para que o Senhor se aproxime perto de nós, é necessário haver entrega, lançar por terra todos os nossos preceitos, tudo aquilo que a gente acredita, os nossos conceitos, os nossos preconceitos. Aí eu não posso orar desse jeito, senão vai borrar a minha maquiagem. Eu não posso orar desse jeito, porque alguém vai me chamar de louca, vai dizer que eu sou sem noção. Ei, deixa eu falar, se entrega na humilhação, desce na oração, porque o Senhor trará a resposta do céu neste lugar. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia.